Jesus é o seguinte: essencial é aquilo que pode te manter vivo. O que Jesus responde para Satanás é o seguinte: essencial não é apenas aquilo que pode manter o meu corpo vivo. Essencial é aquilo que traz vida à minha vida. Porque é possível que eu tenha uma vida longa, mas viva como um zumbi. É possível que eu viva 90 anos, mas sem propósito. É possível que eu chegue aos 100, mas sem saber da eternidade. É possível que eu seja um cara extremamente saudável, mas na minha morte não tenha destino eterno. Então, Deus nos chama a discernirmos o tempo. Discernir o tempo tem a ver com olhar para o passado, extrair dele coisas boas. E a gente precisa tomar cuidado para que o passado não seja um ídolo. Existem pessoas que olham para o passado com idolatria, olhando, meu Deus. Esses dias eu conversei com um irmão, falou: pastor, eu tenho uma coisa no meu coração assim, muito, muito complicado. Falei: o que é? Pastor, o Collor confiscou a minha poupança. Sério? Pastor, aquele dinheiro dava para comprar um Fusca Zero. E esse irmão está esperando ainda o Fusca Zero dele. O passado virou ídolo. O Senhor nos chama a não transformarmos o passado em ídolo, a discernirmos o presente. A gente precisa não se conformar, mas a gente precisa se adaptar. O que é adaptação? Se conformação tem a ver com a gente passar a fazer o que o mundo quer que a gente faz, adaptação tem a ver com a gente discernir as ferramentas que temos para continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Adaptação. Continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E eu queria essa noite, com a graça de Deus, convidar você, irmão de todas as idades, mas principalmente você, jovem, adiante da palavra do Senhor, buscar da parte dele direção, para que a gente continue fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Por quê? E aqui preste muita atenção no que eu vou dizer para você. A juventude, neste tempo de pandemia, teve diante de si uma excelente oportunidade. E ao mesmo tempo que se descortinou uma gigante oportunidade, nós também fomos surpreendidos ao perceber o quão frágil as convicções da nossa juventude eram. Eu explico. No auge da pandemia, 2 grandes grupos foram classificados como de risco. E esses 2 grandes grupos, um de risco e outro por outras questões, foi de alguma maneira impedido, afastado, cerceado, ou no mínimo recomendado que não participasse do dia a dia da igreja. Idosos e crianças. Você se lembra disso? Abril, maio, no auge da pandemia. Idosos por estarem no grupo de risco, criança por conta da forma com que se comportam. Então, de uma hora para outra, nós passamos a ter aqui e também lá em Londrina, onde eu moro e congrego, uma situação. Os idosos acima de 60 não podem participar, as crianças também estão de fora. Nesse cenário, o que sobra? Os jovens e os adultos. E para mim foi muito curioso, porque durante muito tempo eu vi jovens reclamando que não tinham espaço para produzir na igreja. Pastor, porque a igreja só pensa nos idosos, a igreja só pensa nos velhos, a igreja só pensa nos que têm cabeça branca, porque assim, se a gente tivesse mais espaço, a gente faria, se a gente tivesse mais oportunidade, a gente faria. Já ouvi também de alguns jovens dizendo: não, a igreja se preocupa só com crianças. Você viu a quantidade de coisa que tem para criança? Departamento infantil para cá, departamento infantil para lá, as crianças podem fazer um monte de coisa, enquanto isso a juventude fica relegada ao segundo plano. Aí veio a pandemia. E no que a pandemia veio, a ordem é: os idosos não podem, e as crianças também não. E era a hora da juventude avançar. Porque o que sobrou? Sobramos nós. Sobraram os adolescentes e os jovens, que eram para assumir a igreja de frente, que eram para botar a cara, que eram para se envolver, que eram para abraçar. Mas o que eu vejo andando por aí onde ando no Brasil, inclusive na minha igreja,
Em alguma medida foi o contrário disso. Porque a hora que era o momento em que nós deveríamos colocarmos-nos de frente, alguns recuaram. Alguns recuaram. E aquela juventude que reclamava que não tinha espaço, quando todos os espaços estavam abertos, porque somos nós que lidamos melhor com a tecnologia, porque somos nós que interagimos melhor com as redes sociais. E o que eu vi em muitos lugares? Eu vi, por exemplo, alguns pastores de muita idade tentando se virar com o celular para fazer uma live, enquanto eu tenho em casa um marmanjo que sabe muito bem como programar isso, sentado em casa. A nossa oportunidade foi colocada. A igreja, de portas abertas para o nosso público. E muitos jovens não se deram conta disso. Ou, como disse alguém, o coração do problema é o problema do coração. O fato da gente não ter aproveitado essa oportunidade, talvez seja porque a gente nunca valorizou. Essa noite eu quero, com muita seriedade, convidar vocês a pensarmos um pouco a respeito disso. 2 Timóteo 4 é o último capítulo da última carta escrita por um grande homem de Deus chamado Paulo. O apóstolo Paulo está no final de carreira. Ele vai dizer que o seu tempo já está chegado, a hora da sua partida está próxima. E quando ele diz a hora da partida está próxima, não é porque ele está esperando um ônibus, um avião, um voo, é um eufemismo, uma figura de linguagem para dizer eu vou morrer daqui a pouco. E de fato isso aconteceria, ele seria martirizado. Então esse homem que está no final da história, no final da carreira, depois de ter produzido tanto, ele resolve escrever uma carta para um moço, um discípulo seu chamado Timóteo, seu filho na fé, é assim que ele o chama. E Paulo vai nessa carta dar a esse moço uma série de conselhos. É como se ele estivesse tentando de alguma maneira dizer, brother, recebe isso aqui como orientações que vão ser úteis para a tua vida. Porque eu já vou ser levado pelo Senhor, eu não terei mais como aqui nessa terra produzir coisas, mas eu quero deixar para você instruções para que você possa produzir. E Paulo vai dar para Timóteo uma série de conselhos. E quando chega no capítulo 4, verso 7, ele constrói essa sentença linda que todos nós conhecemos muito bem, que são conselhos dele para Timóteo. Ele diz assim, repita comigo por favor, combati. Pode ser melhor, diga combati. Um bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Paulo está aconselhando um jovem. É alguém no final da vida, falando para alguém que está nos primeiros passos da vida. É um obreiro terminando carreira, falando para alguém que está iniciando o seu ministério ou dando passos nesse ministério. É como se ele estivesse aqui na linha de chegada, falando com alguém que está no primeiro quilômetro. E ele vai dizer, Timóteo, ouve aí, brother, o que eu vou dizer para você. Escuta com atenção. Alguém que chegou no final está falando para você que está começando. E ele vai dar uma série de conselhos para esse moço. E eu quero pensar com vocês hoje, nesse verso de número 7. Porque aqui há algumas coisas que Paulo diz que são significativas demais. Número 1. Paulo, ao olhar para Timóteo, escrevendo para ele, fala do que é a vida com Deus. E é interessante a imagem que Paulo utiliza. Porque ele, ao chegar ao final da vida, ele poderia talvez ter tentado dar uma abrandada para Timóteo. Olha só, Timóteo, o negócio é o seguinte, cara, minha vida foi complicada, foram muitas perseguições, mas, Timóteo, fica tranquilo, com você vai ser diferente. Afinal de contas, você é uma nova geração. Não. Paulo, quando vai falar a respeito da vida cristã e da caminhada da vida, ele usa uma imagem. Ele diz assim, eu combati o bom combate. Paulo se refere à caminhada da vida com o Senhor, da vida cristã, como um combate. Paulo não diz eu brinquei a brincadeira. Paulo não diz eu viajei ou eu fiz a viagem. Paulo diz eu combati o bom combate. A primeira coisa que nós precisamos ter muito claramente diante de nós é o que é a caminhada com o Senhor. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã não é um passeio no parque numa terça-feira ensolarada. A vida cristã não é como tomar um sorvete. A vida cristã, o apóstolo diz que é um combate.
E que imagens vêm à nossa cabeça quando a gente pensa no combate? Sinônimos. Combate é guerra. Combate é luta. Batalha. E é isso que Paulo está dizendo para esse rapaz. Ei, tem um combate. O que eu estou concluindo hoje é um combate, ô Timóteo. E essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Porque muitas vezes, e principalmente no tempo que a gente tem vivido, esse tempo pós-moderno, tem se pregado um evangelho que tem se excluído dele uma realidade que a Bíblia inteira diz que está presente, que é a realidade do sofrimento. Principalmente para essa nova geração, que se acostumou a se envolver apenas com aquilo que dá prazer, se envolver apenas com aquilo que traz alegria. As redes sociais criaram para nós uma falsa ideia do que é o mundo, onde eu consigo selecionar aquilo que me interessa e excluir o que eu não acho legal. Então eu monto meu perfil, eu quero seguir essa pessoa, eu quero seguir essa pessoa, eu quero seguir essa pessoa. Não, esse cara eu não gosto. Ou eu estou seguindo e ele diz alguma coisa que eu não curto, eu vou lá e deixo de seguir, ou eu bloqueio, ou eu coloco de lado, ou eu faço alguma coisa e eu vou criando o meu mundo. A minha página da internet é o mundo das minhas preferências. Ali estão as pessoas que eu gosto, ali estão as pessoas que eu admiro, ali estão as pessoas que eu curto, ali está quem fala aquilo que me faz bem, e eu construo esse mundo. E sabe qual é o grande problema? É que na vida de verdade não é assim. Na vida de verdade eu não consigo me relacionar apenas só com quem gosto. Eu terei que conviver, inclusive no ambiente da igreja, com gente que não fala a mesma língua que eu, com gente que pensa diferente de mim, com gente que tem preferências diferentes de mim, com gente que curte coisas que eu não curto. E por isso que a gente vive hoje um fenômeno que é, por exemplo, o fenômeno dos desigrejados. Pessoas que dizem-se cristãos, mas que abrem mão da comunhão dos santos. Por quê? Vamos pensar bem? É muito mais confortável quando eu mesmo dito as regras da minha vida. Então eu decido que o meu culto, ao invés de ser 7h30, eu quero fazer 9. Aí eu sento 9 horas, em casa, meu chinelo, minha pipoquinha. Escolho a igreja onde eu vou participar hoje. Não, hoje eu estou a fim de ouvir uma música assim, mais um reggae. Então vou ouvir o culto da Bola de Neve. Não, hoje eu estou afim de uma coisa assim, mais tradicional, então eu vou colocar, sei lá, da primeira igreja batista de não sei de onde, que tem uma orquestra. Não, eu vou selecionando. E aí, a partir do momento que no culto tem alguma coisa que eu não gosto, eu pulo. Não, vou sair, vou assistir outro, vou para outra igreja. Nós vamos criando esse mundo virtual, onde há apenas aquilo que me satisfaz. Agora, na vida real não é assim. Eu acho que o culto deveria ser 9, mas é 7. E chegando aqui, dependendo do dia, eu vou ter que encontrar um lugar para estacionar. E pode ser que eu tenha que estacionar do lado de fora. E eu vou sentar do lado de alguém que muitas vezes é muito barulhento. Vai dizer, glória a Deus, aleluia. Ou então vou sentar do lado de alguém que não faz barulho nenhum. Eu vou ficar de pé na hora do louvor e vai sentar. Eu vou ouvir um pastor ou alguém pregando uma mensagem ou lendo um texto que não é aquele texto que eu gostaria necessariamente de ouvir. Eu vou ouvir uma música que não faz parte da playlist que eu tenho no Spotify. Mas é nesse processo que a gente cresce. Que a gente aprende a ser gente como gente tem que ser. Porque na perspectiva do Evangelho, a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. E é na comunhão que a gente recebe o que a Bíblia chama de bênção e vida para sempre. A vida cristã é, segundo Paulo, um combate. Por quê? Combate, em primeiro lugar, pressupõe a existência de um inimigo. Ninguém combate contra o vento, a menos que esteja muito chapado da ideia. Está lutando contra quem? Contra o vento. Não. Há um inimigo. O apóstolo Paulo diz, Timóteo, eu estou chegando no final e não vou te enganar não, cara. Você tem um combate pela frente. Por quê? Há um inimigo. A nossa sociedade tem transformado o diabo num mito ou num folclore. A ideia de que o diabo nada mais é do que um ser caricato. É aquele bichinho que tem 2 chifres, um rabo, e que o pessoal se veste dele na época do carnaval. E assim como é perigoso e complicado a gente achar que o diabo é todo poderoso, e tem crente que acha isso, tem gente que tem um medo terrível do diabo. Teme mais o diabo do que a Deus. Diabo. Tudo é o diabo. O arroz queimou, é o diabo.
O diabo não tem nada para fazer, foi na sua casa queimar o arroz. Está sem nada para fazer no inferno. O diabo. Ao mesmo tempo que o diabo não é um ser todo poderoso, o diabo também não é um ser inexistente. É uma batalha. E nós precisamos, principalmente enquanto jovens, entender isso. Há um combate. Haverão momentos na vida em que eu me depararei com situações que não se entendem do ponto de vista racional. Há momentos na vida em que eu me perceberei travando guerras que não são contra coisas físicas, serão contra demandas espirituais. E nós precisamos estar apercebidos disso. A vida cristã não é um mar de rosas, é um combate porque, em primeiro lugar, há um inimigo. Segundo, a vida cristã é um combate porque nesse combate eu não luto apenas contra o inimigo do lado de fora, que é o diabo. Eu luto contra o inimigo dentro de mim, que é a minha própria carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. E deixa eu dizer uma coisa para você, a existência da luta não significa que as coisas estão ruins, muito pelo contrário, significa que tudo está caminhando como deve caminhar, essa batalha é natural. O apóstolo Paulo, depois de tantos anos e de tantas experiências, ele vai escrever dizendo assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre perto de mim, e dentro de mim militam carne e espírito. É uma guerra constante, cara, e a gente vai ter que lutar contra isso todos os dias. A nossa carne quer o prazer, a nossa carne quer aquilo que nos satisfaz, a nossa carne quer nos arrastar para o sofá, a nossa carne quer que a gente durma até, a nossa carne quer aquilo que o mundo diz que é bom. Um combate travado todos os dias dentro de mim e de você. A gente percebe somente a força que a nossa natureza caída tem quando a gente resolve estabelecer propósitos. Você já deve ter feito isso. É como alguém que diz assim: não, você é viciado em Coca-Cola. Não, sou viciado não. Tomo de vez em quando. Então vamos fazer o seguinte: vamos ficar uma semana sem tomar? Claro, na hora que eu quiser eu paro. Meu irmão. Quando a gente resolve estabelecer limites, aí a gente percebe o quão apegado às coisas nós somos. É por isso que a Bíblia, por exemplo, nos estimula ao jejum. E o que é o jejum? Se não, imagine que você tem um monte de cordas te puxando, você é um boneco com um monte de cordas puxando. Família, trabalho, igreja, comida, status, um monte de cordas puxando. E qual é o desafio da vida? Equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade de manter em harmonia todas as forças que exercem pressão sobre mim. Então eu vou tentando lidar com tudo isso: família, trabalho, igreja, escola, sexo, sexualidade, hormônios, tudo. Só que muitas vezes chega um momento que a gente percebe que uma dessas coisas está puxando mais. E a tendência é, se uma puxa demais, desequilibra todas as outras. O que é o jejum? O jejum é um puxão que eu dou na corda que está me puxando. Quando eu percebo que alguma coisa na minha vida está exercendo mais pressão e desequilibrando as outras, o jejum é como se eu fizesse isso aqui, ó. Quem manda aqui sou eu. Para. Eu coloco o limite. É por isso que o jejum não é apenas de comida. Porque tem gente, por exemplo, que o que está puxando e está desequilibrando a vida, por exemplo, é o crush, ou é o namoro. Depois que se encantou por esse cara ou por essa menina, não estuda mais, não dorme mais, não come mais, não ora mais, vive no mundo contemplativo. Aquela cordinha está desequilibrando todas as outras. O que a Bíblia recomenda você fazer? Um puxão na corda que está puxando. Para. Tem gente que o que desequilibra, por exemplo, é a fissura pelas redes sociais. A gente não consegue mais olhar o que está ao redor, a gente não interage mais com a vida, a gente vive mais no mundo virtual do que no real. Então o conselho da Bíblia é que a gente dê um puxão dizendo: chega, calma aí. Eu vou ficar uma semana sem isso porque quem manda nisso aqui sou eu. Eu sou maior do que essa coisa que está me puxando. Há uma batalha. E essa batalha é contra o diabo, essa batalha é contra a nossa carne. Por ser uma batalha, toda batalha envolve ferimentos, perda. É impossível a gente pensar numa caminhada com Deus como um combate sem ter perda. A vida cristã, não, em momento nenhum, a Bíblia nos promete que nós vamos conquistar tudo aquilo que gostaríamos.
Jesus não disse que nós teríamos todos os nossos desejos supridos. O que Ele garantiu para nós é que não deixaria